Porque o maior estudo sobre engajamento no trabalho revela sobre o Brasil e sobre você, gestor de pessoas. A Gallup acaba de publicar mais uma vez um estudo anual sobre o estado da força de trabalho no mundo. E este ano são 142 países que participaram da pesquisa em todas as regiões do planeta. E aqui eu quero explorar dois pontos que me impactaram profundamente, que também dizem respeito a você, líder de pessoas. Primeiro, sobre o nosso país, o que a pesquisa diz comparando o Brasil aos outros países do mundo, em questão de engajamento, florescimento no ambiente de trabalho. E segundo, como é que anda a vida dos gestores no que diz respeito à saúde mental e o engajamento destes líderes nas organizações em que eles atuam. Vamos aprofundar nisso? Vem comigo. Globalmente, essa pesquisa mostrou que o engajamento caiu pelo segundo ano consecutivo, atingindo apenas 20%, que é o menor nível desde 2020. A América Latina, porém, como um todo, já superou a média mundial, está em 30% de engajamento. O Brasil, especificamente, como é que está? Olha só, 32% de engajamento, acima da média global e da média da região América Latina, o que é muito bom, não é? Ao mesmo tempo, 58% dos brasileiros, um pouquinho mais da metade, se declaram como florescendo no trabalho. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles estão com um nível acima de bem-estar de vida. 58%. Contra 34% globalmente, ou seja, ainda assim melhor do que a média mundial. E 66% dos brasileiros consideram o momento atual, um bom momento para encontrar um emprego, que é um dos índices mais altos do mundo. À primeira vista, parece uma boa notícia, né? E de certa forma é. Mas aqui tem um paradoxo importante. O índice de estresse diário no Brasil é de 45%, que é acima da média global, de 40%. Ou seja, o brasileiro está mais engajado? Tá. Está mais otimista com o mercado? Também. Mas ainda assim, estamos mais estressados. E aqui a gente precisa lembrar que emoção e razão são elementos inseparáveis da nossa mente. O cérebro que sente estresse cronicamente, continuamente, vai ter prejuízo na sua capacidade de foco, criatividade, tomada de decisão. Então isso tudo acaba prejudicando o quê? A produtividade, a eficiência no dia a dia. O sinal de atenção que fica, portanto, é este alto engajamento brasileiro pode estar sendo sustentado de forma onerosa, ou seja, com alto custo emocional. Isto é um sinal de resiliência? Talvez, mas também pode ser um aviso importante, que o engajamento sustentado sobre uma base emocional frágil tende a quebrar, silenciosamente na maioria das vezes, e quase sempre primeiro entre aqueles que mais se doam. Minha dica para você é: não perca o seu autocuidado. Especificamente aquilo que mais funcionar para você. Será que é tempo de sono, tempo de socialização, atividade física, hidratação, hábitos saudáveis, não é? Já dizia sabedoria oriental que quando você menos tem tempo para meditar, é quando você mais precisa meditar. Isso serve para atividade física, isso serve para outras atividades que possam ser regenerativas para você. Agora, o segundo ponto, e o dado para mim mais preocupante do relatório. O que está acontecendo com os gestores aqui no Brasil? Esse ponto realmente não foi tão grande a surpresa, porque a gente acompanha no dia a dia a realidade de várias lideranças, né? Mas tem aqui algumas pistas, alguns caminhos importantes para seguir. Olha só, vamos fazer um histórico. Desde 2022, o engajamento global dos gestores caiu 9 pontos percentuais, ou seja, os gestores estão cada vez menos engajados nas suas posições. E o maior salto negativo aconteceu de 2024 para 2025, queda de 5 pontos percentuais em um único ano. Por décadas, os gestores aproveitaram o que nós chamávamos de prêmio do engajamento, ou seja, eles estavam mais motivados que as suas equipes. Mas aparentemente nas pesquisas isso acabou. Hoje eles estão tão desengajados quanto as pessoas que lideram. E o relatório vai além disso. Ela mostra que líderes e gestores têm reportado mais estresse, mais emoções de raiva, tristeza e solidão
do que os seus próprios colaboradores. Na neurociência, isso é o que nós chamamos de dissonância emocional. A pessoa funciona. O seu papel é executado? Sim. Mas o custo interno é alto. Muitas vezes invisível, parece imperceptível até que não mais. E isso acaba explodindo ou somatizando. Já viu isso acontecer? E qual que é o impacto disso? A Gallup, nessa mesma pesquisa, encontrou que em organizações onde os gestores estão engajados, 79% do time também está engajado, o que dá quase 4 vezes a mais do que a média global de engajamento. Ou seja, o gestor realmente dá o tom, influencia o seu time e a cultura organizacional. A boa notícia, então, é que esse declínio na nota de engajamento dos líderes não é inevitável e tampouco irreversível. As mesmas organizações, nessa pesquisa, que mostraram que investem no desenvolvimento dos seus gestores, conseguem sustentar esse engajamento independente do setor que atuam ou do tamanho da empresa. Então, a minha orientação nesse segundo ponto é a seguinte, para você que é líder. Procure formar redes de apoio, seja com colegas de suporte, dentro ou fora do trabalho, ou contando com um mentor, um coach profissional. Cuide do seu autodesenvolvimento e procure, claro, criar até dentro da empresa melhorias de estrutura na organização. O que pode ser mais simples, o que pode ser mais eficiente, não é? Às vezes a solução depende sim só de você, mas outras vezes é preciso criar fóruns, contar com ações em conjunto para entender o melhor caminho e também criar a solução de uma forma mais potente. Dica final: se você é gestor de outros gestores, líder de líderes, mais atenção ainda. Por quê? Cuidar do gestor está cada vez mais claro que é parte da estratégia do negócio. E no Brasil, especialmente com todo esse potencial latente que a gente viu agora, com um engajamento acima da média mundial, um índice de florescimento alto e um otimismo com o mercado, a pergunta que fica é: o que faríamos se investíssemos de verdade no desenvolvimento antecipado e contínuo da liderança? Agora, conta aí, o que você está vendo no seu contexto? Condiz com esses dados que eu trouxe? E o estresse dos gestores, da liderança, em você mesmo, ele ainda está invisível ou já está visível na sua organização? E mais importante que isso, o que você pode assumir de compromisso, de próximo passo, para poder continuar evoluindo em relação ao engajamento, eficiência, produtividade. Tome uma ação e vamos juntos nessa evolução. Até a próxima. Abraço.